maior do que isso, o cara não vai conseguir consumir mais do que isso, na verdade, porque se ele não tem acesso a crédito, se aqui ele não pode tomar emprestado para ele consumir esse nível, e no caso ele não teve acesso à herança, digamos assim, ele não vai manter o nível de consumo aqui alto. No caso, se a gente não tem acesso a crédito, a gente vai ter que manter o consumo baixo. O consumo limitado ao nível de renda que você ganha. Só que no final, que ele poderia consumir mais do que ele ganha, porque aí no meio da vida dele ele poupou. Então ele poderia despoupar. Mas aqui ele não teria poupado nada no início da vida ainda. Então se ele quiser consumir mais, ele não ia conseguir. Então você ia ter que o consumo ia depender mais da renda corrente. Ele ia ser menos estável. Ah, então, a sensibilidade do consumo à renda corrente é maior que o previsto pela hipótese do ciclo de vida, porque você pode ter restrição a crédito, ainda que possa ser menor do que na renda absoluta, porque na renda absoluta você depende muito, é, o consumo depende muito da renda do período atual. O modelo de renda absoluta é o primeiro que a gente tinha visto. É, e aí você tem também algumas implicações da política econômica. Você tem o efeito riqueza. Se tiver um efeito riqueza, o impacto na variação dos preços ativos sobre o consumo, o que pode acontecer? Se você tem um aumento da sua riqueza, você pode querer aumentar seu nível de consumo porque você sabe que você vai ganhar mais no futuro. Então, aí ele mostra aqui um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar disso, o preço dos títulos públicos pré-fixados depende da taxa de juros vigente. Quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. É, e aí, reduz o estoque de riqueza dos agentes e desestimula o consumo, no caso inibe o consumo deles. Essa ideia da taxa de juros pré-fixados é mais ou menos o seguinte, todo título público, quando ele é pré-fixado, ele é remunerado por uma taxa de juros pré-definida, digamos assim. Pré-fixada quer dizer que a remuneração do título é conhecida previamente. Então você tem uma remuneração de título pré-definida. Só que assim, a todo tempo está sendo negociado títulos públicos pré-fixados. Então se eu compro um título público pré-fixado hoje, que ele vai render, sei lá, 5% ao ano, e no ano que vem eu decido, beleza, comprei o título hoje, aí chegou no ano que vem, 2022, aí eu decido vender esse título. Esse título só vai vencer, sei lá, daqui 10 anos, daqui 5 anos. Então, chegou em 2022, eu não quero mais esse título. Eu sei que ele vai remunerar 5% ao ano, mas não quero mais, eu quero fazer alguma coisa com o dinheiro. Beleza. Aí se eu vou vender esse título. Só que aí, no mercado, sempre está sendo negociado novos títulos públicos pré-fixados. E aí, se os novos títulos forem emitidos em 2022, por exemplo, me oferecem para um título de 10 anos ou 5 anos uma remuneração maior do que os 5% que eu consegui pegar no ano de 2021, sei lá, oferece uma remuneração de 7% ao ano, para que um cara vai querer comprar um título meu, que eu tenho, que vai vencer daqui uns 10 anos também, para ele receber 5% de juros, se ele pode comprar um outro título que recebe 7% de juros? Então ele só vai aceitar comprar meu título se o preço do meu título estiver menor do que está pagando 7% de juros. Então, o preço do título depende muito disso, do como que vai variar a taxa de juros ao longo do tempo. E aí, como o preço do título depende disso, se o preço do título acabar caindo, porque teve uma mudança na taxa de juros, o estoque de riqueza dos agentes vai mudar e isso pode aumentar ou diminuir o consumo deles. Se o estoque aumentar, vai estimular o consumo. Se diminuir, vai diminuir o consumo dos caras. Uma restrição de crédito afeta o consumo, que o cara vai estar limitado a consumir apenas o que ele ganha, por causa de uma restrição de crédito. E a política monetária pode influenciar essa restrição. Se, se tiver com uma política, dependendo da política monetária, você pode ter mais restrição ou menos restrição de crédito.
assim como a política monetária expansiva, você pode ter mais acesso a crédito e reduzir um pouco aquele obstáculo que eu falei de que você estaria limitado, caso você não tenha acesso a crédito, a ter que consumir no início da vida o mesmo do que você ganha, a mesma quantidade que você ganha. E aí a política fiscal. Se a renda futura esperada for o múltiplo da renda corrente, a alta sensibilidade de consumo à renda corrente permanece. E uma ação percebida como única no tempo não teria consequência muito expressiva. Então, se você, por exemplo, se faz uma política fiscal, se for uma ação que vai impactar apenas uma vez, ou seja, uma ação única no tempo, a consequência no nível de consumo vai ser menos expressiva. A consequência é que o nível de consumo vai sofrer menos impacto dessa política fiscal. Mas se for uma política fiscal que de fato afeta a renda futura esperada também, aí o nível de consumo vai ter a política fiscal vai causar um efeito maior, digamos assim. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Vou parar para ver quanto tempo deu. Na verdade eu vou falar do modelo de renda permanente já também, depois eu corto o vídeo. Aqui. Quanto ao modelo de renda permanente, você tem o seguinte. Modelo elaborado pelo Friedman e tem a hipótese do ciclo de... E a ideia do modelo de renda permanente é de que o consumo vai depender da renda permanente, que seria a renda de longo prazo. Então o consumo seria determinado fortemente pela renda de longo prazo e não da renda corrente dos agentes. Então você tem o seguinte, o K seria um fator de proporção, como que a renda permanente impacta no nível de consumo, vai impactar através dessa proporção desse K aqui. A renda permanente inclui a renda do trabalho e ganhos de capital também. Y a renda corrente, YT a renda transitória. E aí você tem que o consumo presente de curto prazo não seria explicado exclusivamente pela renda permanente, mas também por uma renda transitória de curto prazo. Se você ver aqui, o modelo de renda permanente mostra o seguinte, que a renda depende da renda permanente e da renda transitória. Renda transitória é uma renda que varia ao longo do tempo. Renda permanente é a renda que você ganha ao longo da vida. E a renda transitória é como se fosse assim, umas variações que ocorrem na renda, uns desvios que ocorrem da sua renda permanente ao longo de cada período. E o que seria a renda permanente? A renda permanente do período T é dado pela renda permanente do período anterior, mais o fator J, que é uma proporção da renda esperada para o período T, que multiplica a renda transitória, que é a diferença entre a renda corrente do período T e a renda permanente do período anterior. Então eu tenho que, se a renda corrente do período T for muito maior que a renda permanente do período anterior, você vai ter uma renda transitória maior. E aí o quanto que uma renda transitória, que é a diferença entre a renda corrente e a renda permanente do período anterior, quanto maior for isso aqui, maior vai ser a renda transitória. E ela vai impactar a renda permanente na proporção desse J aqui. Se você observar que esse J é igual a 1, então a sua renda permanente do período T vai ser igual à sua renda corrente. Você observa que se o J for igual a 1, você vai estar subtraindo isso aqui disso aqui. Então você vai ter que a renda permanente do período T vai ser totalmente influenciada pela renda corrente. Significa que a renda corrente vai ser muito importante para explicar qual vai ser a sua renda permanente. Mas esse J aqui vai tender a ser menor do que 1. Porque a renda corrente vai ajudar a explicar a renda permanente, mas a renda permanente seria mais fortemente explicada pelas rendas pela renda permanente do período anterior.
É, e aí, em cada período, os agentes ajustam a expectativa de renda permanente deles, é uma fração J, que é uma fração da discrepância entre a renda corrente e a renda permanente do período anterior. Aí você vai ter que o nível de consumo na economia vai ser uma proporção, o K seria a proporção, essa proporção da renda permanente. Então o nível de consumo no período T vai depender não da renda corrente, e sim da renda permanente dos agentes. Então a ideia é mais ou menos essa. Eu vou pausar aqui o vídeo para não ficar muito longo. Eu continuo depois.